Fala rapaziada, quem fala é Megabolt, sejam todos muito bem-vindos a mais vídeo aqui do canal. Dessa vez, eu vou fazer, como falei no vídeo passado, se você não assistiu, recomendo que você assistir, dar sua opinião sobre o que aconteceu, sobre o que eu falei lá. É uma discussãozinha básica, um pouco mais longa do que deveria ser talvez. O vídeo ficou com 12 minutos sem edição, e eu postei sem edição, eu costumo postar sem edição mesmo, só umas pausas aqui e ali. Enfim, o vídeo de hoje eu vou tentar fazer justamente um, um deck desse cara aqui, nosso amigão Elefantão Quintório History Chaser, o mais novo precon do Lord Hold. Ele, ele foi ele é o comandante principal do precon de Segredos de Strixhaven. Eu tenho inclusive ele aqui em casa. Eu tenho, não vou mostrar, não vai dar pra mostrar aqui, mas eu tenho o deck completo. Eu não fiz nenhuma alteração, basicamente, exceto por uma. O precon tá ali, selado basicamente, só troquei um Lotus Field, que é uma carta horrível, por um terreno um pouco mais interessante. Enfim, o deck tá basicamente só igual, não tá igual. Mas eu pensei, cara, e se ao invés de eu só, assim, pegar o Precon e dar um upgrade, eu fazer um deck do zero com esse cara? Entende? A ideia é justamente fazer um bracket de 3, embora, sim, eu acredito que esse cara seja muito mais forte do que só um bracket de 3, ele pode ser um bracket de 4 fácil, um bracket de 5 talvez, não sei, enfim. Ele só não acho que dê pra combar muito bem com ele, mas ele é um baita comandante, muito forte. Uh, tem, pelo que eu saiba, dos decks, daqueles... Tem umas mesas que o pessoal faz de pré-com puro, que tipo, só ele amassa todo mundo. Pré-com puro, pré-com sem mudar nada. Ele amassa, geralmente ele é o pessoal considera ele o segundo mais forte, só atrás do deck de Sky do Edge of Eternities, que eu quero muito conseguir, mas enfim. Quintorius History Chaser, o perseguidor da história. É um Planeswalker, um Planalta lendário, Quintorius. É um Quintorius, obviamente, né? Tem os seguintes efeitos. Uma habilidade passiva, quando um ou mais cartas saem do seu cemitério, crie um espírito 3/2 vermelho e branco. Uma ficha de criatura. E é basicamente isso. É um efeito interessante porque eu, quando li pela primeira vez, eu achei, nossa, esse negócio deve ser muito interessante, tá? Por que eu não tento fazer um combo esquisito? Porque, por exemplo, eu peguei aqui, deixa eu até pegar aqui no Skyfall. Eu tô com o deckzinho aqui pronto já, então o deck já tá aqui pra fazer. Mas, uma coisa que eu tentei fazer foi, tipo, e se eu fizer o seguinte? E se eu colocar Spirit for Revival no meio do deck? Eu precisava de azul, no comandante de Sky, então pra usar. Enfim, não deu muito certo, porque isso aqui basicamente coloca todas as suas cartas do cemitério pra baralho do seu cemitério na sua no seu grimório. E, infelizmente, apesar de ser todas, só conta uma ou mais cartas. Então você só cria um espírito por isso com Quintórios. Enfim. Uh, os outros efeitos dele são: no mais um dele, ele tem um mais um e menos 4. No mais um de lealdade, você descarta uma carta. Se você fizer, você compra duas cartas e depois tritura uma carta. Interessante porque gera valor de outros jeitos, né? Ele quer cartas já no cemitério, então você basicamente ganha muito valor de graça, assim, basicamente. Você só pode ou só dar mais um e não fazer nada, ou você pode dar mais um, descartar uma carta, comprar duas cartas e depois virar uma carta sem gastar quase nada de mana. A maioria das cartas que fazem isso te deixa basicamente duas cartas negativas. Te deixa even, basicamente. Você só gasta um spell, tira uma carta inútil da mão, compra duas cartas. Que pode ser um... Essa aqui você nem precisa gastar nada de mana. Você ganha, basicamente. Ele começa com 5 contadores de lealdade. E no menos 4, ele pode já entrar dando menos 4 e não morrer. Espíritos que você controla ganham Double Strike e Vigilância até o final do turno. Isso é interessante porque eu falei, tipo... Eu até tô querendo fazer um deck meio meme assim, pode ser um bracket 2 até, com a Chico, especificamente. A Chico e o Anshitong. Fazer um deck de espírito com esse carinha aqui.
vai ficar ridículo, entendeu? Vai ficar um pouco estranho. Um tribal de espírito de Sky. Não estou zoando. É interessante, mas enfim. E, finalmente, por ser um Planeswalker, ele normalmente não pode ser o seu comandante, mas ele tem aqui a linha de texto indicando que ele pode ser o comandante. Brawl, infelizmente, muito, ligas a quilômetros à frente disso aqui, mas enfim. Qual que é a ideia, então? Basicamente, você quer ter... Bem, primeira coisa, recursão. Qual que é a ideia do Quintorius? Basicamente, você quer ter recursão. Né? Você quer gerar valor. Tem algumas cartas que deixam dar recursão. Então, deixa eu até olhar aqui algumas sorceries interessantes que podem ter aqui. Por exemplo, instantâneas, tem Lordhood Charm, tem Flashback, tem... Cadê? Tem um monte aqui interessante. Enfim. A ideia é basicamente fazer um deck que você tenha recursão para você criar espíritos, mas ao mesmo tempo você tem outros espíritos que ajudam bastante e podem sair do cemitério por si só, ou que tem vantagem por sair do cemitério, enfim. Um monte de coisa que pode fazer. O Precon é muito focado em espíritos, por exemplo. Mas eu vou tentar fazer um deck um pouco mais de controle, assim. Tem os o principal, assim, Reanimator. Então, tipo, basicamente... Ele tem umas cartas aqui já do Reality Fracture, né? Não quero incluir não incluir esses aqui. Enfim. Vou ver o que eu consigo fazer aqui com esse aqui. Já volto, rapaziada. Eu espero... Ok. Voltamos aqui. Eu tô com o deck pronto, como sempre. Lembrando que eu faço isso basicamente só pra cortar tempo, tá, gente? Eu não faço... Enfim, vocês devem entender como é que deve ser um... Enfim. Qual que é o processo aqui? Bem, primeira coisa. As criaturas que eu tenho aqui geralmente tem ou interação com estar no cemitério, ou tem interação com tirar coisa do cemitério para poder facilitar o Quintorius, ou tem descarte, ou interação com descarte, enfim. Tem algumas aqui que buffam outras criaturas, como por exemplo Guardian Scale Lord, tem Backup, que é uma muito boa, mas ela também retorna um permanente. Não terreno, né? Tem o Quintorius, outros dois Quintorius aqui, que são muito sinérgicos com isso aqui. Esse aqui dá mais 1/0 para todos os espíritos. Quando mais cartas ele tem o mesmo efeito, basicamente, que tem um 3/2. O Quintorius é Lore Master, tem vigilância e no final do seu turno ele exila uma carta não criatura, não terreno no seu cemitério. E aí ele então cria um 3/2 independente disso. E aí, fazendo isso, ele justamente dá trigger nesses dois aqui, criando mais 2 espíritos, que são mais 1/0, que podem ganhar Double Strike e Vigilância no final do turno, dependendo. É meu... Então, enfim. Outra coisa aqui algumas coisas aqui que são... Enfim, tem interação com Sai. Eu tive que colocar até talvez o... Não tá aqui como muito usado. Mas, tem o Horde Acadêmica aqui também é uma boa, tem o Quirol. Acho que o mascote não é muito usado, enfim. Eu já até falei o seguinte. Tirar esse Witch Enchant Remove e colocar, por exemplo, uma carta aqui, Espírito da Resiliência. Spirit or Resilience. É um deck que não precisa de muitas criaturas, mas que geralmente é melhor com criaturas, entendeu? Mas que complementam essas criaturas. Enfim, tem algumas. Geralmente o deck é pra buffar espírito, então tem muito espírito, tem coisa que cria espírito, tem coisa que buffa espírito, basicamente. Outra coisa, tem os Caesar's de Sorcerers temos Caesar's Conflict também, que é um board wipe que cria espíritos para cada criatura que você controla, que não era um espírito, não era uma ficha. Faithful Searching para dar aquele loot também,
Fateful Tempest. Temos aqui alguns Game Changers, dois no caso. Temos Gamble e temos também de encantamento aqui, Underworld Breach. Underworld Breach, que, enfim, são sinérgicos relativamente. Embora não tanto. O seguinte, tirar esse aqui, Faithful Tempest, colocar um outro. Um acadêmico aqui que eu gosto bastante, Ordem Acadêmico. Aqui. E outra fonte de descarte para caso o meu bendito do meu comandante tenha se retirado do jogo, porque é fácil tirar um Planeswalker do jogo, né? Então, Ah, sim. Isso aqui, rapaziada. Pode parecer meu besta, mas esse squee é muito importante. Porque, sim, primeiro, você pode só descartar ele toda vez, todo turno, enquanto o pintor estiver em campo, você pode só descartar ele toda vez, e aí compra duas cartas de graça, e depois no final do turno, no seu posição de equipe, ele volta para sua mão, sai do cemitério, ou seja, ele sai do cemitério criando um espírito com Quintórios, entendeu? É uma sinergia muito forte entre esses dois aqui, o Squee e o Quintórios, tá? Como eu falei, aqui temos recursão, tem serviço de jogabilidade, tem outro board wipe aqui. Temos mais loots aqui, por Pursuit the Pest, aqui bastante efeito de tipo, você descarta uma carta, ou você pode descartar uma carta, se você fizer compra duas cartas, ou compra duas cartas, se você, enfim. Big Score, Boros Charm, Deflecting Swat, Erode. Santíssima Trindade aqui de Erode, Swords, Plowshares e Perto do Exílio, Espadarados, o Caminho do Exílio e Erodir. Santíssima Trindade quase aqui de remoção branco, é muito forte esses três aqui, e não tem por que não usar. Flashback, para justamente fazer com que mais uma carta da nossa mão seja muito útil, no nosso cemitério seja útil e possa ser usada de novo. Lorehold Charm, é uma carta bem versátil, sinceramente, eu acho boa, apesar de ser incomum. Baratinha, 2 de mana só, e é forte até. Faz todo oponente quer sacrificar um artefato não ficha, retornar um artefato à criatura do seu cemitério com valor de mana 2 ou menos, ou criaturas que eu controlo ganham mais um e atropelar até o final do turno. Ou seja, pode ser um bom finalizador também, dependendo do jogo, além de ser um bom meio termo, assim, né? Temos algumas produções, Deflecting SWAT, embora nada muito interessante, a gente não quer realmente, tipo... O Deflecting SWAT é até meio inútil aqui, porque a gente não quer justamente que Quintórios saia, mas também não quer muito que ele fique... Não precisa muito que ele fique também. O resto do deck faz bastante coisa. Artefatos tem bastante aqui, tipo, padrão. Bastante mana rápida, tem Sinete Arcano, Sinete de Boros, tem... Cadê? Sol Ring. Uma coisa que eu coloquei bastante, Tabuleta de Descoberta. Uma carta que eu gosto bastante, é um valor bem de graça, assim. Quando ele entra, você tritura uma carta e você pode jogar aquela carta esse turno. Ele vira para adicionar 1 de mana vermelho ou 2 de mana vermelho se for para uma instantânea ou um feitiço. O que é muito bom. Trazendo uma convicção. Servo do Storyteller, isso aqui tem bastante cartas aqui não tá no Precon. Patchwork Banner, por exemplo, também está no Precon. Quando um artefato entra, escolhe um tipo de criatura. As criaturas que controlam do tipo escolhido tem mais um. Bom pra caramba. Mais buff para espírito. E ainda conta com uma mana dork de 3 de mana. É uma das poucas coisas que a gente pode usar de mana rock de 3 de mana. Tablet é uma das novas adições aí. Servo do Storyteller. Quando ele entra, quando você cria um mais token de criatura, coloca um contador de história, a gente vai criar bastante token, então. E aí paga um de mana branco e ele remove um contador, compra uma carta, enfim, um downline. Ghost Vacuum não serve só para justamente isolar nossas criaturas do cemitério. Não sei se você lembra aqui, o Quintório, se ele não ficar em campo. Se ele ficar em campo, esse Quintório aqui, ele permite que a gente caste uma carta que não seja criatura ou terreno, de graça, basicamente. De graça, literalmente de graça, na verdade, sem pagar custo de mana. E, enfim, só tem que sacrificar um espírito e pagar 3 de mana. Enfim, pode ser uma boa, inclusive, muito boa. Arca da Fome, essa aqui é interessante, porque ela é basicamente um dreno e você pode milar uma carta para um motor de valor, basicamente. Você vira ela para transformar uma carta, pode jogar essa carta esse turno.
Temos Bagger Holding, temos Curse Converter, que tem no Precon também, mas é muito útil nesse deck aqui. Bagger Holding tem mais ou menos o mesmo efeito, exceto que esse aqui é obrigatório, em vez de você pode, você deve. E qual é o efeito desses dois aqui? Basicamente, quando você descarta uma carta, você exila a carta do seu cemitério. O que acontece? Ela bate no cemitério e sai do cemitério na hora. Ou seja, triga o Quintórios de novo. Entendeu? A ideia é justamente fazer o Quintórios gerar um exército de espíritos, buffar espírito pra caramba, e enfim. De encantamentos, temos a reconstrução avançada, uma das novas cartas de Great Xavier, do Precon, inclusive, especificamente. No começo da primeira phase, eu milo uma carta, depois exilo uma carta do meu cemitério aleatoriamente. Você pode jogar a carta exilada nesse turno. Nível 2, quando uma ou mais cartas sai do cemitério, essa carta causa 2 de dano a cada oponente, mais dano além da Arca da Fome, que também causa 1 de dano e você ganha um de vida por causa disso. Lembrando, tá, gente? A gente tem muito jeito de tirar coisas do cemitério também. Tem Crucible Words, que pode permitir a gente jogar terrenos do cemitério, e deixa não ser tão punitivo a gente ficar sem mana. E basicamente permite que a gente pode jogar. Acho que eu posso até tirar uns 2 terrenos aqui básicos, para justamente colocar um pouco mais de cartas interessantes aqui. Mas não sei se é tão necessário. Estou com 38 terrenos, acho que é uma 39 incluindo em DFC. Acho que é uma boa quantidade, não acho que vai ser muito inútil. E Ghost Recon também conta como o Graveyard Hate, né? Então, aqueles decks de reanimação chatos, você sabe que vão dar ruim. Pode ser uma boa você tirar essas coisas aqui, né? Então, beleza. Pesquisa primária, basicamente mais coisa com cemitério, carta saindo do cemitério especificamente. É um de draw, esse aqui é outro motor de compra. Underworld Breach, acho que todo mundo conhece. Toda carta tem escape, o escape é mais 3 outras cartas. Então, tipo, você exila. Então, uma carta sai porque você castou ela e depois outras 3 cartas saem, acho que separadamente. Ou não. Uma carta sai e outras 3 cartas saem numa única instância. Então são 2 instâncias, você cria 2 espíritos com Quintórios. É bem legal isso aqui. E aí de tipo terrenos, usos de especificamente de utilidade são tipo Templo do Abandonado, que bem, você pode pagar 4 de mana para colocar mais um em cada criatura que você controla. Roubadinho. A gente tem a mesa árida, Fatland, vocês conhecem, eu acho. Ruína enterrada, que permite com que você sacrifique. Você pode sacrificar ela para retornar um artefato do seu cemitério para sua mão. Elegant Parlor, Surveil Fable Passage e Mary the Sky Ruin. Se você controla 7 ou mais planícies, que inclui, não básicas, eu tenho mais 7 planícies básicas aqui, mas você pode usar outras coisas que não são básicas, tipo o Glitter Massif, tipo a Turbulent Step, que também é planície, conta com planície ali embaixo, se você ver. Planície. Você pode retornar uma criatura do seu cemitério para o campo de batalha. É bom, é uma boa. Minas de Moria, essa aqui entra no campo de batalha virada, mesmo que você controle uma criatura lendária. Tem algumas criaturas lendárias aqui, bastante criaturas lendárias no meu roster aqui. Bastante, a maioria delas eu acho que. Não, a maioria não é não, mas bastante. Então provavelmente vai entrar desvirado. Não é uma criatura lendária, inclusive, não conta o Quintórios, tá? Ele é um Planeswalker. Ele é um Planinal, então não. E por 4 de mana, você exila 3 cartas do cemitério e cria 2 tesouros. Que interessante. Core Mountain Monastery, o Monastery da Montanha Core. Clássico que eu sempre costumo colocar em deck vermelho com branco ou azul. Eu acho muito forte, é uma carta muito legal. Especialmente para decks que são mais de controle, assim como é o caso do Quintórios. Você exila. Ela entra virada mesmo que você controle uma planície ou uma ilha. Ela vira por vermelho. E por 3 de mana e um vermelho, você exila a carta e vira na terra, você exila a carta do topo do seu cemitério, do seu Grimório, até o final do seu próximo turno você pode jogar essa carta. O que significa? Bem, você pode exilar no turno do seu oponente. No seu turno e até o próximo turno, você pode jogar. Ou você pode, se você tiver mana sobrando, você pode fazer do seu oponente na passagem do seu oponente e você só, enfim.
gastar 4 de mana, exilar a carta do topo, poder jogar uma carta a mais, basicamente, na sua mão. Porque sim. Sokenzan, o caldeirão do desafio de uma carta de Channel. Tem Templo do Triunfo também, que deixa eu até botar aqui, vamos trocar do Foundations, que eu acho mais legalzinha. Só pra ter uma mais clara. Mystical Plains, só paga 1 de mana e coloca. Não tem virada, mas paga 1 de mana e coloca a carta do cemitério no fundo do seu Grimório. Se eu tiver 2 ou mais permanentes brancos, que é bom. Fields of Strife é mais um mana sync, basicamente. Você paga 4 de mana e dá para Survey 1, o que é interessante. Porque você quer o cartas no seu cemitério, querendo ou não, entrando e saindo para ter mais valor. Enfim, nada muito incrível. Mas é um deck que eu já tô querendo. Não é muito diferente do Precon, mas é um pouco diferente. Tem umas diferenças bem fortes. Tem umas diferenças que eu acho que eu vou deixar ele mais forte. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar o Copper Box Shield, pegar aqui o Elite Power Level. Vejamos o que ele vai falar aqui. Yep. 6.97 de 10, eficiência bastante eficiente, enfim. Vai ser um deck bem interessante, bem bom, bem bom. Um back de 3, obviamente, porque tem 2 Game Changers, enfim. Parece ser um baita deck. Um baita deck. Não sei se a curva de mana tá muito esquisita, mas enfim. Yep. Enfim. É um deck que eu vou. Victorious Brew. Eu não sei como vou chamar esse deck ainda, mas eu vou deixar a lista de aqui, para se vocês quiserem copiar. Eu mesmo vou usar em alguns decks, eu tô querendo fazer, vou ver se eu consigo usar isso aqui como um template, basicamente, para fazer um upgrade pro meu deck, que eu tenho aqui, como falei no vídeo. Enfim, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, acabado.